Imagina um órgão onde 99% da sua massa faz um único trabalho contínuo. Uhum. Mas a sobrevivência absoluta, e eu digo a diferença entre a vida e a morte em questão de dias, depende inteiramente de 1% que fica ali, minúsculo e escondido. É um contraste absurdo. Totalmente. Um pequeno por cento que consome uma fatia ridícula do orçamento de energia do corpo. Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A missão aqui é entrar de cabeça no território de um dos órgãos mais subestimados da biologia humana, que é o pâncreas. Sabe, é um órgão que vive muito nas sombras do coração ou do cérebro. Sim, a gente quase não fala dele. Pois é, mas ele opera com a complexidade de tipo um microcomputador metabólico. E a forma como ele funciona, ou infelizmente como ele falha, dita absolutamente tudo sobre como a energia flui através de nós. E para mapear essa estrutura, nós mergulhamos em uma montanha de fontes, né? Anotações acadêmicas, textos bem densos de fisiologia médica e as recém-lançadas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, de 2025. O material é riquíssimo. Muito. E o que fica claro logo de cara não é só biologia básica, sabe? A gente não está falando só de células. Uhum. O material revela como o pâncreas é literalmente uma arquitetura de sobrevivência. Como o sistema imunológico pode trair esse órgão de um jeito devastador, causando diabetes tipo 1. E como a tecnologia de hoje, né, os algoritmos e sensores, estão basicamente hackeando a fisiologia humana para salvar vidas. Exato. Certo, vamos desempacotar isso. Pensa no pâncreas como uma gigantesca fábrica de produtos químicos industriais. É uma ótima analogia. A maior parte dessa fábrica, a parte exócrina, está lá focada em bombear sucos digestivos. Sim, que é vital, claro. Mas o verdadeiro poder, as decisões críticas que ditam se quem nos ouve vai armazenar energia ou queimar reservas de gordura. Tudo isso acontece em uma minúscula sala de diretoria escondida no meio dessas tubulações pesadas. E o que é fascinante aqui é que essa sala de diretoria são as ilhotas de Langerhans. As famosas ilhotas. Isso, a parte endócrina do órgão. O que mais impressiona na anatomia é justamente a divisão de recursos que você mencionou. Que é bizarra, né? Muito. Apesar dessas ilhotas representarem, no máximo 1 a 2% da massa total do órgão, a irrigação sanguínea que elas recebem é de 10 a 15% de todo o fluxo pancreático. Peraí, 15% do sangue para 2% do tamanho? É um orçamento VIP para uma sala incrivelmente pequena. Sem dúvida. E a genialidade evolutiva disso está no chamado Sistema Portal Insulo-Acinar. Que nome complicado. Biologia adora esses nomes. Mas pensa assim, o sangue arterial oxigenado, ele não irriga a fábrica toda de forma homogênea. Ah, ele tem um caminho preferencial. Exatamente, ele tem um caminho obrigatório, ele passa primeiro pelas ilhotas. Pela diretoria. Isso, essa diretoria detecta os níveis de nutrientes, libera os hormônios diretamente nesse sangue e, só depois disso, esse fluxo hiperconcentrado com hormônios vai banhar o restante do pâncreas. O tecido exócrino. Nossa, então a fábrica bebe da água da diretoria. Exato. As células que produzem enzimas digestivas precisam de concentrações locais de insulina ridiculamente altas. Mais altas que o resto do corpo. Muito maiores. Apenas para sobreviver e sintetizar suas proteínas. Então, se a diretoria parar de enviar ordens, a fábrica inteira literalmente atrofia e morre de fome. Morre de fome e a forma como essa sala toma decisões não é um caos aleatório, viu? O material descreve uma organização impressionante. Pois é. Eu li que quem comanda as operações não é um único tipo de célula, mas uma equipe. Uma equipe muito bem treinada, digamos assim. A maior parte dessa equipe, em humanos, tipo 40% a 50%, são as células beta. Que são as que fabricam a insulina. Elas mesmas. Mas também temos as células alfa, que produzem o glucagon, e as delta com a somatostatina.
Existem até grupos menores, como as PP e Epsilon. Da grelina, né? Isso. Mas o que dita o sucesso dessa equipe é a sincronia. Elas usam comunicações parácrinas intensas, Que seria tipo elas conversando. basicamente. Elas sussurram química umas para as outras o tempo todo. Uma das partes mais fascinantes da fisiologia que a gente analisou foi sobre as hub cells, né? Umas células marca-passo dentro desse grupo beta. Ah, as conexões elétricas, sim. Porque elas não trabalham sozinhas, elas se conectam fisicamente às células vizinhas por meio de uns túneis microscópicos criados por uma proteína. A conexina 36. Isso, conexina 36. Então, em vez de cada célula jogar insulina no sangue quando bem entende de forma caótica, a ilhota inteira dispara sinais elétricos em uníssono. Liberando aqueles pulsos químicos coordenados. Exato. Mas me diz uma coisa. Se essa diretoria secreta é tão bem financiada e conectada, como o resto do corpo entende as mensagens que eles enviam? Olha, o corpo entende porque essas mensagens funcionam como chaves mestras. Tá. Vamos pegar a insulina. Ela é o hormônio universal da abundância, do anabolismo. A célula beta atua como um sensor, Um sensor de comida. de açúcar especificamente. Quando o nível de glicose sobe no sangue logo após uma refeição, essa glicose entra na célula beta e serve como combustível imediato. Ah, entendi. E aqui a mecânica é fascinante. A glicose é metabolizada pela enzima glucoquinase e isso gera ATP. O ATP é a moeda de energia da célula, certo? Exatamente. Então, vamos tentar visualizar isso. É como se a glicose fosse o carvão entrando nas fornalhas da fábrica e gerando energia. Perfeito, é bem isso. Quando a energia, esse ATP, atinge um nível crítico, ela aciona os interruptores elétricos na membrana da célula. Interruptores físicos mesmo. Físicos, canais de potássio, os KATP, se fecham e isso causa um curto-circuito temporário, a despolarização. Tá, e o que esse curto-circuito faz? Ele escancara enormes portões de cálcio. O cálcio inunda a célula e atua como comando final, literalmente empurrando as vesículas cheias de insulina para fora, direto para a corrente sanguínea. Nossa, o como isso acontece é incrivelmente mecânico e, sei lá, elegante, né? Muito elegante. E tem um detalhe sobre a produção da insulina que resolve um mistério clínico gigantesco que eu vi nas fontes. A insulina original é fabricada como uma peça única, a proinsulina. Isso, ela vem inteira. Mas antes de ser jogada no sangue, o pâncreas corta um pedaço dela. E esse pedaço é o peptídeo C. Exatamente, o peptídeo C. A insulina madura e esse peptídeo C são liberados juntos, na exata mesma quantidade. Mas por que isso importa? Importa porque a insulina tem uma vida muito curta no sangue. Curtíssima, né? Lemos que o fígado destrói quase 50% dela nos primeiros minutos. Uhum. Então, se um médico olhar apenas para a insulina no exame de sangue, ele não sabe se o pâncreas produziu pouco ou se o fígado simplesmente destruiu muito. Fica uma informação cega. Mas o fígado não toca no peptídeo C. Não, ele passa direto. Ele viaja livremente. Então ele funciona como um recibo inalterável. Quem analisa o sangue pode olhar para a quantidade de peptídeo C e saber o número exato de moléculas que a sala de diretoria acabou de fabricar. É o rastro perfeito da função celular. Um recibo de pagamento. Literalmente. Agora, voltando para a dinâmica metabólica, do outro lado dessa balança da abundância, a gente tem as células alfa produzindo glucagon. O antagonista. Isso, o hormônio do catabolismo e do jejum. Ele entra em cena quando a glicose cai, forçando o fígado a quebrar suas reservas de glicogênio. Para fabricar novo açúcar e jogar no sangue. Exato. E aqui surge um paradoxo muito interessante. Se a insulina é a chave vital para colocar energia dentro das células de todo o corpo, por que ter um hormônio antagônico como o glucagon? Como assim? Sabe, ativamente forçando o açúcar de volta para o sangue. Não faria mais sentido, evolutivamente, a célula beta apenas interromper a produção de insulina e deixar o açúcar estabilizar sozinho? Ah, entendi o ponto. Faria muito sentido se todas as nossas células pudessem armazenar energia com facilidade. Mas nós temos um consumidor de luxo que é implacável. O cérebro. O cérebro. Em estado de jejum, algumas horas após uma refeição,
O cérebro consome cerca de 50% de toda a glicose circulante. 50%? Metade do açúcar é só para ele. E o problema é que ele não consegue armazenar glicose de forma significativa. Se cortar o suprimento. Nós perdemos a consciência e morremos em questão de minutos. O glucagon não é apenas um botão de pausa da insulina, sabe? Ele é o plano de emergência ativo. É uma sirene tocando. Uma ordem direta para o fígado. Queime as reservas agora, o cérebro não pode desligar. E, para evitar um cabo de guerra caótico entre insulina e glucagon, as células delta liberam a somatostatina. O freio. Exato. Funciona como um freio universal, moderando ambos para evitar aquelas oscilações mortais. É uma orquestra química afinadíssima. Mas tem um elemento externo que joga o volume lá no alto. Nossa pesquisa abordou o efeito incretina. Ah, o intestino. Foi impossível não conectar os pontos com o que vemos hoje em dia na mídia, nos tratamentos. Os textos detalham moléculas como o GLP-1, produzidas lá no intestino. O GLP-1 é o assunto do momento. Mente a base dessa onda global de medicamentos revolucionários para perda de peso e controle metabólico, os famosos análogos de GLP-1. Mas como exatamente o intestino se intromete nos negócios do pâncreas? É que o intestino atua como um sistema de radar antecipado, sabe? Se a gente beber um copo de água com açúcar, isso gera uma resposta de insulina imensamente maior do que se a exata mesma quantidade de açúcar fosse injetada direto na veia. Espera, a mesma quantidade de açúcar gera respostas diferentes dependendo de por onde entra? Exatamente. E por quê? Porque quando o açúcar toca as paredes do intestino, células especializadas disparam o GLP-1 na corrente sanguínea. Como se fosse um aviso prévio. Isso, o GLP-1 avisa ao pâncreas. Olha, prepare-se, uma avalanche de nutrientes está chegando. E isso amplifica a capacidade da célula beta de sentir a glicose. Faz todo sentido. E os medicamentos modernos simplesmente sequestraram e potencializaram esse mecanismo natural de saciedade e resposta insulínica, alterando o cenário de toda a endocrinologia hoje. Com toda essa complexidade operando às cegas lá dentro do abdômen, surge um desafio prático para a medicina. Qual? Se o pâncreas não pode ser biopsiado rotineiramente, como os médicos conseguem ver do lado de fora se essa coreografia interna está perdendo o ritmo? A gente precisa procurar as mensagens no sangue, né? E o marcador mais histórico que todo mundo conhece é a glicemia de jejum. O famoso exame de sangue logo de manhã. Esse mesmo. Que nos diz como o fígado está se comportando após horas sem comida. O normal é manter o nível ali abaixo de 100 miligramas por decilitro. Mas, claro, há uma armadilha aí. Sim, eu vi nas fontes. A glicemia de jejum é uma métrica puramente estática. Exato. E é aí que as diretrizes da SBD de 2025 trazem uma clareza incrível. Elas mostram que depender apenas da glicose de jejum é perigoso. Perigoso por quê? Porque o pâncreas muitas vezes consegue manter o jejum normal à custa de um esforço gigantesco, enquanto na verdade ele já está perdendo a batalha no período pós-refeição. Ah, então o jejum engana. Engana muito. Por isso, novo destaque para o teste oral de tolerância à glicose, o TOTG. Aquele que a pessoa bebe um xarope doce no laboratório. Esse mesmo. Especialmente a medição focada em apenas 1 hora após beber o xarope. O TOTG de 1 hora funciona como um teste de estresse ultrassensível. Então, ele flagra o problema antes. Sim, ele flagra as primeiras engrenagens da célula beta falhando muito antes do jejum ser afetado. E se o TOTG é o teste de estresse, a hemoglobina glicada, a famosa HbA1c, seria o histórico de crédito, certo? Perfeita analogia. É a memória glicêmica dos últimos 2 a 3 meses. Porque, pelo que eu entendi, com o tempo, as moléculas de açúcar flutuando no sangue esbarram fisicamente nas hemácias. Os glóbulos vermelhos, sim. E elas meio que se colam à hemoglobina de forma irreversível. Tem uma citação no nosso material da endocrinologista Denise Franco que resume isso lindamente. O que ela diz? Ela fala que a glicemia de jejum é uma fotografia, o que está acontecendo naquele exato segundo. Já a HbA1c é o filme inteiro do trimestre. É uma definição perfeita. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Se estamos dependendo da estrutura física das hemácias para gravar esse filme, o exame pode mentir. Tipo,
esse filme pode ser falsificado por outros problemas biológicos do paciente? A resposta, surpreendentemente, é sim, ele pode mentir. Sério? Sim, isso levanta uma questão clínica importantíssima, porque o exame parte de uma premissa básica. Ele assume que a hemácia daquele paciente viverá o ciclo normal de 120 dias. Tá. Mas e se o paciente tiver uma anemia hemolítica? Uma condição onde os glóbulos vermelhos são destruídos e substituídos rapidamente pelo próprio corpo. Ah, eu entendi. Eles teriam menos tempo flutuando no sangue e, consequentemente, menos tempo para o açúcar grudar neles. Exatamente. E nesse caso, a HbA1c mostrará um resultado falsamente baixo. Mascarando um quadro de diabetes perigoso. Mascarando completamente. E o inverso também ocorre, viu? Como assim? Na deficiência severa de ferro, por exemplo, a renovação das hemácias cai e as células velhas ficam circulando no sangue por muito mais tempo do que deveriam. E aí elas acumulam mais açúcar. Acumulam muito mais açúcar. O resultado da hemoglobina glicada sobe artificialmente, sugerindo um descontrole diabético que, na verdade, não existe. Nossa. Então, sem o olhar clínico humano ali para validar o contexto, o marcador isolado pode ser uma baita de uma armadilha? Pode dar um nó no diagnóstico, com certeza. Esses marcadores são, sabe, como painéis de alarme. E precisamos entender o que acontece no tecido pancreático quando esses alarmes soam de forma irreversível e permanente, o que frequentemente ocorre na infância ou na juventude. A transição para a doença. Isso, a eclosão do diabetes mellitus tipo 1. E a história aqui, pelo que os textos mostram, não é de falência por excesso de trabalho, como a gente costuma ver no tipo 2, né? É uma tragédia de identidade. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune mediada pelos linfócitos T. Não é cansaço do órgão, é uma destruição metódica. E para quem está ouvindo visualizar isso, a gente não deve pensar numa força de segurança enlouquecida que simplesmente decide assassinar todo mundo no corpo. Não, tem um alvo. É mais como um trágico mal-entendido após uma invasão. As fontes dizem que a genética prepara o terreno, muitas vezes silenciosamente, até que um gatilho ambiental entre em cena. O material menciona infecções pelo vírus Coxsackie-B. Isso, o Coxsackie vírus B. Uma infecção severa força o sistema imunológico a agir. O problema é que no meio do caos ocorre o que eles chamam de mimetismo molecular. Que é fascinante e terrível ao mesmo tempo. Porque a estrutura do vírus é tão parecida com certas proteínas das nossas próprias células beta que o sistema imunológico se confunde. Ele perde a referência do que é próprio e do que é invasor. Ele literalmente imprime cartazes de procurado com o rosto dos executivos da fábrica e começa a persegui-los implacavelmente. E esses cartazes de procurado que você falou, na clínica são os autoanticorpos. Os exames hoje conseguem detectar nomes específicos, tipo anti-GAD65 ou anti-ZNT8. Sinais de que o ataque começou. Sim. E o que as novas diretrizes da ASBD reforçam fortemente é que o diabetes tipo 1 não começa no dia em que a pessoa vai parar no pronto-socorro. Ele é estadiado, né? Ele tem estágios bem definidos agora. O estágio 1 é absolutamente silencioso. A glicose é perfeita, a pessoa não sente nada, mas os autoanticorpos já circulam. O ataque já está planejado. Planejado em andamento invisível. Já o estágio 2 traz um leve descontrole da glicose, que às vezes é detectável apenas por sensores muito precisos, à medida que a massa celular vai caindo. E o estágio 3 é quando a bomba relógio explode clinicamente. Nesse ponto, cerca de 80 a 90% das células beta já foram exterminadas. É o limite do corpo. E a brutalidade do que acontece a partir desse momento é chocante de ler. Sem a insulina, a chave de acesso às portas dos músculos e da gordura simplesmente desaparece. As células começam a gritar por energia. Sofrendo de uma fome severa em nível celular. Sim, enquanto nadam literalmente em um oceano de açúcar no sangue que ela simplesmente não consegue absorver. A glicose não utilizada se acumula perigosamente e vai engrossando o sangue, o que leva à poliúria. Aquela vontade de urinar o tempo todo. Isso, é uma produção maciça de urina. Os rins tentam lavar esse excesso de açúcar para fora do corpo, resultando na polidípsia, que é uma sede desesperadora. A pessoa bebe água sem parar. Mas o verdadeiro perigo surge do desespero das células famintas, porque para evitar a morte por inanição,
Então, o fígado entra em pânico. Ele apela para o plano C, digamos assim. Ele começa a rasgar as reservas de gordura do corpo em uma velocidade aterradora. O que produz os corpos cetônicos? E aqui o metabolismo colapsa no que os médicos chamam de cetoacidose diabética, a famosa CAD. Os corpos cetônicos são altamente ácidos. Muito ácidos. O sangue, que precisa ter um pH quase neutro para manter as enzimas do corpo funcionando, começa a se tornar corrosivo. E quem acompanha pacientes nesse estado nota sinais de emergência viscerais. A clínica é muito marcante. O hálito forte com cheiro de maçã podre, né? Que, lendo aqui, é o odor químico da acetona sendo expirada pelos pulmões. E aquela respiração de Kussmaul. Aquelas inspirações bem profundas, ofegantes. Pesadas, porque os pulmões tentam desesperadamente expulsar o dióxido de carbono para reduzir a acidez do sangue. É o corpo inteiro tentando evitar o desligamento neurológico total. Historicamente, se a gente pensar antes da década de 1920, não havia salvação para isso. Era o fim. Sim, um diagnóstico desses em uma criança era uma tragédia com prazo de validade medido em semanas, ou meses, no máximo. E isso estabelece o cenário de como chegamos até aqui nos tratamentos. Como a engenharia humana respondeu a uma sala de diretoria completamente destruída. A gente teve que inventar maneiras de hackear a natureza, né? Literalmente assumir o controle manual de um processo que, como a gente viu, era perfeitamente orquestrado 24 horas por dia. E não foi uma transição nada suave. Não mesmo. Passamos décadas injetando insulina animal com seringas de vidro fervido, torcendo para que as doses de alguma forma batessem com a comida que a pessoa comeu. Mas a verdadeira virada de chave aconteceu quando a gente parou de apenas usar a insulina que a natureza nos dava e começou a reescrever o código biológico dela através do DNA recombinante. A engenharia genética. Isso. A criação dos chamados análogos de insulina revolucionou a farmacologia. Nós alteramos intencionalmente a posição de certos aminoácidos na cadeia da molécula para que ela se comportasse de maneiras bem específicas sobre a pele. A nossa pesquisa mostrou que a mecânica de como a insulina se agrupa é o grande segredo aqui. Vamos usar uma analogia de blocos de montar, tipo Lego, para quem está acompanhando a gente. Boa ideia. A insulina humana regular, quando injetada, tem uma tendência natural de se grudar, formando bloquinhos fechados de 6 peças, chamados de hexâmeros. Ela não se espalha fácil. O corpo leva muito tempo para desmontar esse Lego e usar as peças individualmente no sangue. E o que isso significa? Significa que o paciente podia ter um pico de açúcar antes mesmo do remédio começar a agir na corrente sanguínea. O que era um grande problema após as refeições. Mas o que os cientistas fizeram com as insulinas ultra-rápidas foi alterar o DNA para que esses blocos de Lego se repelissem como se fossem ímãs invertidos. Precisamente. Insulinas como a Lispro e a Aspart são feitas para permanecerem soltas, como monômeros. E qual é o resultado disso na prática? No instante em que elas são injetadas, elas inundam a corrente sanguínea em questão de 5 a 15 minutos, Muito rápido. interceptando perfeitamente a glicose que acabou de entrar por causa de uma refeição. Por outro lado, para simular aquela liberação lenta, liberação basal e constante que o pâncreas saudável faz durante a madrugada, a gente criou análogos de ação ultralonga. Para cobrir as 24 horas. Exato. A glargina, por exemplo, ela é ácida enquanto está na caneta injetora. Mas quando entra em contato com o pH neutro do tecido subcutâneo do corpo, ela deliberadamente cristaliza. Ela forma um cristal dentro do corpo. Ela forma um microdepósito que fica ali se dissolvendo gota a gota por 24 horas ininterruptas. Olha, o nível de sofisticação química disso é assustador de verdade. É ficção científica que virou realidade. Mas não para por aí. Porque uma insulina perfeita não serve de nada se a decisão de quando e quanto aplicar estiver errada, né? Exato, o controle humano é falho. Por 100 anos, o paciente com DM1 teve que atuar manualmente como um pâncreas, calculando carboidratos na ponta do lápis, acordando às 3 da manhã em pânico, suando frio com hipoglicemia. Hoje, os sistemas de entrega deram um salto absurdo para o que o texto chama de sistemas de alça fechada híbrida. Os famosos pâncreas artificiais. É quase cibernético. Um sensor invisível colado na pele lê os níveis de glicose no líquido intersticial a cada 5 minutos. Sem furar o dedo. Sem furos. E aí ele envia esses dados, via Bluetooth,
para um algoritmo, muitas vezes no próprio smartphone da pessoa. Uhum. E esse algoritmo comanda uma bomba robótica conectada ao corpo para liberar microgotas de insulina, ajustando as doses enquanto a pessoa está dormindo. O algoritmo tomou o lugar da antiga sala de diretoria que a gente conversou. Substituímos as células por códigos de programação. E o material até menciona a insulina inalável, o Afresa, que permite que o pó de insulina atravesse os pulmões e caia no sangue na mesma velocidade de um pâncreas saudável humano. O avanço tecnológico na entrega de insulina foi colossal. Mas, se conectarmos isso ao quadro geral da pesquisa atual, sabe, embora a gente esteja no ápice dessa substituição tecnológica, o horizonte da pesquisa imunológica decidiu voltar lá para o início da cascata de destruição. O que faz sentido. Faz. Por que focar em substituir a sala de diretoria inteira com máquinas caríssimas, se a gente pode tentar impedir que a força de segurança a destrua em primeiro lugar? Agir na raiz do problema. E é aqui que entram os imunomoduladores recentes, como o medicamento teplizumab. Ele é um anticorpo criado em laboratório que caça e se liga aos próprios linfócitos T rebeldes. Aos que estão atacando as células beta. Exato. Desativando o ataque deles antes que o estágio 2 do diabetes se torne o estágio 3. Nos ensaios documentados, o uso dessa medicação conseguiu atrasar o início clínico da doença em aproximadamente 2 anos em pacientes de alto risco. 2 anos a mais de vida sem precisar de insulina exógena. Então, o que tudo isso significa? Nós passamos do simples gerenciamento do colapso lá no pronto-socorro, de tentar apenas evitar a morte por cetoacidose, para a preservação estrutural precoce, adiando ativamente uma doença autoimune. A gente mudou o paradigma da endocrinologia para uma medicina verdadeiramente preventiva nessas doenças autoimunes. Toda essa nossa jornada hoje mostrou a face oculta do pâncreas. É um balé microscópico de comunicação, de orçamento de energia apertado, alarmes imunes e, claro, inteligência artificial corrigindo biologia danificada de forma brilhante. Mas para quem nos acompanha até aqui, eu queria encerrar esta exploração com um pensamento final. Uma peça realmente fascinante do nosso material que nos obriga a olhar para tudo que acabamos de discutir sobre uma luz completamente diferente. Qual peça? Nós falamos muito sobre a destruição implacável dessas fábricas de insulina, as células beta, e como a solução sempre veio de fora para dentro, com seringas, bombas robóticas, bloqueadores imunes. No entanto, as pesquisas mencionam, e bem sutilmente, um fenômeno biológico chamado transdiferenciação. Descobriu-se que, sob o estresse extremo da destruição das células beta, as outras células daquela pequena sala de diretoria, especificamente as células alfa que fazem o glucagon e as células delta da somatostatina, elas possuem uma capacidade oculta. Elas podem sofrer uma reprogramação celular espontânea. Elas abandonam a sua identidade original e se transformam fisicamente em novas células produtoras de insulina, tentando desesperadamente salvar a vida do organismo de dentro para fora. Então, fica o questionamento final para quem está ouvindo. Se as próprias células vizinhas do pâncreas já guardam esse segredo genético para mudar de identidade em momentos de catástrofe, será que o verdadeiro avanço médico do amanhã não estará em hardwares pesados ou algoritmos externos conectados à nossa cintura? Será que a cura definitiva do diabetes reside simplesmente em decodificarmos essa alquimia celular natural, ensinando o pâncreas a apertar o próprio botão de regeneração eterna? Fica a reflexão para continuarmos explorando na próxima vez.